Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o programa O X da Questão e eu sou a Gi Palerme. Peço licença para entrar na sua sala, na sua cozinha, no seu quarto, no seu carro, seja onde você estiver agora, conectado aqui nesse canal conosco. E eu não estou aqui sozinha, tenho aqui comigo hoje, com a ausência da Omara Paulinelli, a presença do professor Maurício Carneiro. Boa noite, professor. Muito obrigada pela presença conosco mais uma vez. Boa noite, Gi, boa noite, pessoal da bancada, boa noite, o pessoal que nos segue. A semana que passou foi uma semana quente, né? Lula sendo ovacionado de ovo em Campinas, seguranças com armas automáticas na rua. Aliás, eu queria saber se é possível, se civis têm porte de arma daquele poder, daquela metralhadora automática que aquele cidadão segurava lá na segurança de Lula, né? A Gleisi Hoffmann dizendo que gostaria de esbofetear uma senhora no saguão do hotel, que diz, fora Lula! Pessoal, cada vez mais a liberdade de expressão a liberdade de opinião está sendo tolhida, né, nesse país. O ministro lá do Supremo Tribunal Federal desacatando o decreto presidencial, revogando um decreto presidencial que abaixa o imposto de IPI. O que esse cara pensa que ele é? Onde é que nós estamos? Então, por isso eu estou estreando aqui o meu chapéu de patriota, que eu acho que estão tentando dizer que as cores da bandeira do Brasil, principalmente o amarelo, é da seleção brasileira, não é não, tá? Verde e amarelo são as cores da pátria, com azul e branco. Então, não vamos aceitar essa provocação de, ao usar as cores da pátria, estamos usando aqui a camisa da seleção brasileira. Não, a seleção brasileira usa as cores da pátria. Boa noite a todos, né? E nós vamos ter aqui um programa de excelente qualidade essa noite. É isso aí. E hoje estão de volta conosco a Ellen Miziari e o Vanderlei Pelizé, que eu já chamo aqui para completar a nossa tela, que andaram ausentes devido a compromissos. Boa noite, Ellen, com esse retorno aí de volta. Espero que a língua esteja afiada, hein? Boa noite, que saudade que eu estava de vocês. Boa noite a todos os espectadores do nosso X da Questão. Os motivos que fizeram com que eu me ausentasse foram motivos nobres, afinal de contas, eu tinha um presidente da República para receber aqui na minha terrinha, e que sucesso, e que maravilha, né? E aí eu peço desculpas para vocês, mas a causa era muito nobre, né, gente? Jair Bolsonaro veio aqui, ai, meu Deus, que felicidade. E é isso aí, eu espero, e vamos hoje descobrir mais um X da Questão. É isso aí. Boa noite, Vanderlei. Muitos assuntos em debate aqui nessa noite. Boa noite, Gi. Boa noite, Maurício. Boa noite, Ellen. Bem, com certeza, né? Como sempre, programa quente aí, né? Com muitas notícias aí da nossa região aí que vão trazer. A gente vai discutir esses assuntos aqui, nessas notícias aqui, trazer um pouco de luz, né? Já que a imprensa muitas vezes se omite, né? Não traz a verdade, a dita oficial. Esse é o nosso papel. E eu não pude estar aí com o presidente Uberaba, infelizmente, por um compromisso particular, mas eu quero já cumprimentar a Ellen aí pelo excelente trabalho que ela desenvolveu, né, na preparação, fazendo os preparativos, convidando o pessoal para fazer aquela linda festa que foi feita, que a gente pôde acompanhar nas redes sociais do nosso presidente, né, aonde o homem chega, tem multidão, né? Eu não sei onde o pessoal faz essa pesquisa. Ele esteve agora recentemente em João Pessoa também, fizeram uma grande festa para ele lá. Então, tá difícil, viu? Eles faz pesquisa na cadeia. Deve ser, na cadeia. Que aí o pessoal todo, a malandragem gosta do Lula, né? Ladrão gosta de ladrão, a realidade é essa. Vamos lá. A gente foi lindo mesmo e a gente mostrou aqui na edição da semana passada. Se você não viu, volta lá nos vídeos anteriores que está completinho aí a cobertura de como é que foi em Uberaba, aquela belezura para você ver.
Você que nos acompanha sabe que o programa O X da Questão é fruto de um trabalho totalmente independente e nós precisamos do seu engajamento para que o canal cresça em relevância aqui na plataforma. Então, se você gosta de acompanhar notícia com opinião aqui conosco, você precisa nos ajudar compartilhando. Eu faço esse apelo para você, tá? Primeiro se inscreve, curta, comente e depois compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Outro recado importante para você, antes da gente começar para valer com as notícias dessa noite, é que todo o conteúdo trazido aqui para o nosso debate semanal, você também encontra no meu blog, www.gipalerme.com.br. Além de poder assistir por lá os episódios completos do programa X da Questão, lá no blog você também pode ler em forma de artigos os assuntos que nós tratamos aqui e outros que são postados diariamente sobre os principais fatos que impactam a sua vida e a vida da sua família. Então, para ter notícia de qualidade onde você estiver, informação de verdade quando você puder e opinião com precisão e objetividade se você quiser, acesse pelo computador, tablet ou celular www.gipalerme.com.br. E a gente começa, para valer, o programa dessa noite com uma notícia assustadora que parece ter saído mesmo de um filme de terror. Nas últimas semanas, a morte por queimadura de uma criança de 5 anos em Frutal, no Triângulo Mineiro, revelou ter sido causada por um crime chocante. O que antes era, segundo a afirmação da família, um acidente doméstico, agora é apontado pela Polícia Civil Mineira como um assassinato em um ritual satânico. As investigações apontam que Maria Fernanda Camargo foi levada por familiares para um trabalho. Durante o rito, um suposto líder espiritual jogou ervas e álcool no corpo da criança. Na sequência, usou uma vela para atear fogo. O ritual com Maria Fernanda ocorreu na noite de 24 de março e ela morreu na madrugada do dia seguinte, 25 de março, em um hospital em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O delegado responsável pelo caso, Murilo César Antonini Pereira, disse que durante as investigações, a extensão das lesões, as circunstâncias e até as versões divergentes que foram levantadas, que foram apresentadas, mostravam que tinha algo oculto. A hipótese de acidente doméstico em um churrasco familiar envolvendo álcool e churrasqueira foi descartada. O caso agora é investigado como um crime. O líder espiritual, os avós maternos, a tia e a mãe da criança foram presos temporariamente. As investigações continuam. Vanderlei, um caso chocante. Não, é chocante, é impressionante, né? Como esse tipo de crime, né, de situação, não deixa de ocupar as páginas, né, policiais aí dos jornais. Por que eu digo isso? Em 2017, tivemos um caso aqui semelhante a Uberlândia. Em 2009, um caso famoso aqui foi da menina Jennifer, né, 12 anos. Ela foi passear com um sobrinho dela de 6 anos. A criança sumiu de 6 anos, no outro dia foi encontrada com a cabeça rapada e tal. A polícia já começou a fazer investigação, porque a Jennifer tinha sumido, né? E depois, quando avançaram as investigações, descobriram que foi uma vizinha, tinha matado a menina no ritual satânico, esquartejado e enterrado no próprio quintal da casa. Então, assim, é um absurdo. O grande problema é que até mesmo nesse tipo de caso, quer dizer, uma criança de 5 anos, indefesa, totalmente indefesa, né? O corpo sendo utilizado para um ritual satânico, é um absurdo como um tipo de crime desse, a pessoa vai presa e passa pouco tempo, ela está na rua de novo, né? E mesmo tirar da vida dessa criança. A pena perpétua, eu acho que a prisão perpétua, essa lei criminal no Brasil, ela tem que ser alterada, né, rapidamente, né? Existe uma parcela
dos congressistas, né, que são contra, né, que vem no garantismo, né, essa doutrina satânica, no meu entendimento, né, que coloca o assassino, coloca o marginal como se fosse uma vítima da sociedade, né. Um caso desse aí, para rituais satânicos, né, quer dizer, além da total falta de amor, falta de esperança, é uma coisa inimaginável, sabe? A gente fica, quando chega uma notícia, como que um ser humano, quer dizer, não deve ser humano, é um ser de outro planeta, sei lá, de onde surgem umas pessoas com a mente dessa, ainda se coloca assim como um líder espiritual, né, e para conseguir, possivelmente, né, tentar conseguir alguma benesse, né, enganado pelo diabo, porque o diabo é o pai da mentira, né, conforme muito bem escrito na Bíblia, faz a cabeça dessas pessoas e cometem crime atrás de, talvez, fama, dinheiro, sei lá o que move isso. Mas, olha, é uma questão, acho que a lei criminal tem que ser alterada. Um tipo de crime desse, o cara tinha que ir para prisão perpétua, sem sair, sem direito a sair, sem... Hoje existe a progressão por bom comportamento, progressão da pena, que é um absurdo. Então daqui vai ser preso o autor e daqui a uns anos, infelizmente, vai estar habitando aí a rua aí e pronto para praticar mais crimes. É um absurdo. Ellen? É um crime que me deixa, assim, sem palavras, estarrecida mesmo. Do ponto de vista da psicologia, nós estamos lidando com psicopatas, com pessoas perversas, que elas não sentem culpa, não sentem nada. Elas fazem, e o que o Vanderlei disse sobre progressão de pena, não dá para você pensar em progressão de pena para uma pessoa que não sente nada, está fazendo aquilo ali porque acredita no que está fazendo, porque acredita nessa conversa com demônio, né? E assim, é bizarro você tratar isso de uma maneira como se fosse um crime comum, né? E que você, depois de um certo tempo, por bom comportamento, você tira esse pessoal da cadeia. Não, o crime tem que ser investigado, os culpados têm que ser punidos, porque isso é muito sério, isso é muito grave, e, acima de tudo, isso é muito asqueroso. Se você pensar que a mãe, no caso, que é uma figura que representa amor, doçura, que representa afeto, carinho, você pensa numa figura dessa, entregando a sua filha praticamente para o abate, para morrer de uma maneira, dessa maneira aqui, queimada, isso é nojento, isso assim, é de dar asco mesmo. Então, é um tipo de crime que as leis penais nesse país, que levanta realmente essa questão de que as leis penais nesse país, a gente precisa de melhorar essas leis, né? Eu não sou favorável à pena de morte, não, porque eu acho que para a pessoa que cometeu o crime, você está dando um alívio para ela, mas eu sou favorável sim à prisão perpétua. A pessoa tem que apodrecer na cadeia, tem que morar, viver lá dentro e sofrer. A pessoa merece sofrer. Não tem outro tipo de... vai ser ressocializado? Não. Tem que trabalhar, tem que pagar inclusive tem que pagar para ela ficar lá dentro, porque ela caçou isso com as próprias mãos dela. O Estado não é obrigado a ficar sustentando gente vagabunda, não. E a partir do momento que se faz isso, precisa rever essas leis e ela tem que apodrecer na cadeia, porque nada vai trazer a vida da filha dela de volta. Então, o mínimo que ela merece fazer é pagar a vida inteira, para ela lembrar do crime que ela cometeu. Maurício? Se a gente fizer uma retrospectiva da evolução da humanidade, nós vamos perceber que várias culturas, né, nos seus primórdios, elas executavam sacrifícios humanos. Por uma série de razões, né, para agradar os deuses, para favorecer o cultivo da terra, para vencer uma guerra. A vida humana,
né, a vida humana não tinha muito valor, digamos assim. Ela podia ser descartada em várias situações. À medida que a humanidade foi evoluindo, os pensamentos foram ficando mais claros do ponto de vista do entendimento da existência, as sociedades começaram a abominar determinadas condutas, e uma delas foi o sacrifício humano, né? Outra conduta, né, que a humanidade aceitou como um pilar fundamental é o respeito à vida de qualquer ser humano. Então, um dos princípios de várias religiões, de várias crenças, é não matar. Não matar. Quer dizer, o ato de tirar a vida de alguém é um ato que nós não temos esse direito, né? Independente da situação, né? Independente da situação, se foi num momento de estresse, se foi porque eu estava descontrolado, etc. Quer dizer, nada justifica, né, tirar a vida de alguém, a não ser que seja em defesa da sua própria vida, né? Aí, nesse caso, eu acho que nós temos o direito de nos protegermos, né, de defender a nossa existência. Daí a importância, por exemplo, do porte de arma pelo cidadão, né? Entra um assassino na sua casa, um criminoso na sua casa, e você não ter nada para reagir a essa invasão, quer dizer, você é a vítima perfeita. Mas essa criança, quer dizer, a vida dela foi retirada. Eu nem vou entrar nos detalhes do crime em si, porque ainda está sob investigação, mas ela perdeu a vida, né? Que tenha sido, na hipótese ab absurdo, um acidente. Na realidade, o religioso não tinha intenção de queimar a criança, né? Que eu acho que ele não era costume dele queimar crianças semanalmente ou a cada sessão, né? A gente ainda não tem essa leitura. Mas, puxa vida, né? Por que expor a vida de terceiros a risco? Por que imaginar que nós temos o direito, né? Nós não, eu não tenho esse direito, ninguém tem, mas por que imaginar que se pode, né, expor uma criança a um perigo? Então, eu lamento muito essa ocorrência, eu espero que a polícia investigue de fato esse caso, né? Procure saber se, por exemplo, isso era um ritual recorrente, né? Porque aí a situação toma um outro rumo, e aí nós estamos voltando à barbárie inicial da humanidade, né? O sacrifício de vidas inocentes passa a ser um costume. Nessa época onde todas as relações estão muito fluídas, eu odeio essa palavra, eu odeio esse conceito, né? Numa época em que tudo é permitido, é possível, né? Que a segurança favorece o invasor e não o invadido, né? Favorece o criminoso e não a vítima. Eu espero que isso não esteja se tornando um hábito de novo da humanidade. Então, eu gostaria muito que esse crime fosse resolvido, essas pessoas tivessem uma punição exemplar, porque eu concordo com meus colegas aqui de bancada que a lei no Brasil ela é muito fluida, né? Ela é muito fluida, principalmente para os poderosos que não são condenados, que nunca são criminalizados por nada. A gente tem aí o caso do nosso condenado de 9 dedos, do qual eu recuso a pronunciar o seu nome, né? Então, puxa vida, vamos valorizar a vida, né? Vamos imaginar que a vida é um dom sagrado que recebemos e devemos cultivar e não eliminar. Eu lamento muito pela criança que morreu, lamento muito por essa cultura que de vez em quando se manifesta na sociedade. Nós não precisamos disso, tá? Eu lamento muito todo esse ocorrido. Muito triste. E realmente a gente
vai tentar aqui ao máximo acompanhar para trazer para vocês, quando esse inquérito for encerrado, qual foi o resultado, né, das investigações da Polícia Civil. Antes de seguirmos para o próximo assunto, eu quero convidar você para interagir conosco aqui no YouTube, nos comentários aqui abaixo nesse vídeo, ou nos nossos perfis pessoais nas redes sociais. Deixe o seu ponto de vista também, tá? Sobre cada assunto que nós tratamos aqui. Deixe também a sua sugestão de pauta. Envie para nós aqueles assuntos que você sabe que as mídias tradicionais convencionais eliminam dos seus noticiários ou, quando abordam, usam um viés ideológico que tira o fato do foco. Para contatar a Ellen, basta você digitar @Ellen com 2 L's, Miziara com Z. O Maurício você encontra no @Maurício Carneiro. O Vanderlei, @Vanderlei com I, Pelizer com Z. Ou você pode entrar em contato comigo pelo meu perfil pessoal, que é o @Gi com I, Palermi também com I. Nós contamos com as suas sugestões, então te convidamos, venha fazer o programa O X da Questão conosco. Vamos seguindo então com mais informação com opinião. Uma escola católica particular de Itaúna, no centro-oeste de Minas, é alvo de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual, depois de ter distribuído aos pais dos alunos um informativo alertando sobre o uso dos símbolos como unicórnios, caveiras, arco-íris e o rosto do líder comunista Ernesto Che Guevara. De acordo com a escola, esses símbolos expressam valores contrários aos defendidos pelos cristãos e, por isso, não deveriam ser usados pelas crianças. Mas o Ministério Público viu esta ação da escola de distribuir esses panfletos como um patente discurso de ódio de cunho homotransfóbico. O órgão pede que o colégio seja condenado a pagar 500 mil em indenização por danos morais coletivos e ainda custeie a produção e divulgação de um material contranarrativo ao que o órgão entende que tenha sido um discurso de ódio praticado. Agora, pasmem. O material, alvo da ação, foi distribuído apenas aos pais de alunos que frequentam esta escola, que é uma escola particular católica. O material foi distribuído em janeiro desse ano e trata das imagens usadas pelos estudantes em cadernos, camisetas, mochilas e materiais escolares. Segundo o informativo, os pais precisariam ficar atentos a essas imagens, uma vez que elas expõem valores e crenças, entre aspas. As principais ideologias antifamília têm feito de tudo para se instalar em nosso meio e utilizam materiais infantis com imagens, estampas, que aparecem ingênuas, fecha aspas, era o que dizia o material. Como exemplo, a escola citava imagens de caveira, muito populares entre os jovens e que são uma representação da cultura da morte. E também do rosto de Che Guevara, um símbolo do comunismo que executou a sangue frio milhões de pessoas pelo mundo. Também são abordados o arco-íris, o unicórnio, usados pelos movimentos LGBT. Entre aspas, o arco-íris, que é um símbolo de aliança de Deus com o seu povo, foi raptado pela militância LGBT. Também tem sido muito presente no cotidiano infantil a figura do unicórnio. Ele é sempre representado como uma figura doce e encantadora. Sua origem é diversa, mas o perigo, o que ele representa atualmente, pois também é utilizado por personalidades para identificar alguém de gênero não binário, que não se identifica nem como homem, nem como mulher, nem mesmo como um transexual. Era o que orientava o comunicado. Maurício, essa eu começo por você, uma escola particular cristã, ou seja, quem matricula os filhos ali quer que eles sejam influenciados por uma doutrina cristã, com valores e princípios cristãos, mas para o Ministério Público
é discurso de ódio? Lamentável, porque, mais uma vez, nós estamos vendo um crime de opinião. Nós não podemos ter opinião, a gente tem que seguir a massa, é o politicamente correto, é a narrativa, né, da destruição dos valores, né, e me espanta como profissionais do Ministério Público possam fazer uma barbaridade dessas, né? Eu fiquei estarrecido com essa notícia e eu fui me informar a respeito do unicórnio, né? Che Guevara, caveira, a gente está careca de saber, né, do que significam, qual é a mensagem subliminar atrás disso. É preciso, né, é preciso relembrar sempre, nós precisamos falar sempre que toda propaganda tem uma mensagem subliminar. Essa é o grande sucesso, né, por exemplo, dos mercados. Você você quer vender um produto, você coloca uma mensagem subliminar ali e essa mensagem vai ficar latente na cabeça das pessoas. Por exemplo, você vendo uma pessoa comendo chocolate, né? Mesmo que você nunca tenha comido chocolate, a expressão de felicidade, de prazer denotado na propaganda de comer chocolate fica impressa no subconsciente das pessoas. Então, quer dizer, eu vou comer chocolate, é bom, eu vou sentir prazer, eu vou ser feliz. Então, olha só, usar símbolos para divulgar ideologia é uma propaganda nefasta, né? Essa escola nada mais fez do que alertar os pais a respeito de mensagens subliminares que estão presentes de maneira farta e criminosa nos meios de comunicação, na sociedade. Eu fui pesquisar o que era unicórnio, né? O unicórnio, no início, né, que é um ser mitológico, no início estava ligado à pureza, né? E aí eu fui avançando na minha pesquisa e aí o que acontece? O unicórnio não tinha sexo, né? Ele era um ser assexuado, né? Então, hoje, como a ideia é ser fluido, é ser qualquer coisa e não ser nada, né? Não ter uma definição do seu próprio eu, da sua própria missão nesse mundo, né? O unicórnio foi incorporado como uma pessoa que pode ser qualquer coisa, ele não tem um sexo, ele não tem uma história, ele não tem uma trajetória, né? Então é o seguinte, será que as crianças... E aí vem toda aquela questão, né, da propaganda. Quer dizer, ninguém está dizendo explicitamente para a criança ser um unicórnio. Mas o unicórnio é bonitinho, é fofo, é colorido, é legal, né? E aí, por que não ser um unicórnio? Qual é o significado? Vou ser um unicórnio, né? Não, né? Por trás dessa coisinha meiga, né, fofa do unicórnio, existe uma ideologia, né? Por trás das imagens do Che Guevara, existe uma ideologia. Esse cara é um herói. Peraí, mas um herói que matou pessoas, que matou gays, matou lésbicas, matou padres, matou crianças, matou pessoas inocentes que simplesmente não compactuavam com as suas ideias revolucionárias. E esse ser desprezível foi na ONU, em 1960 e poucos, não me lembro a data exata agora, e disse: fuzilamos e continuaremos a fuzilar todos aqueles que forem contra a revolução. E a plateia da ONU assistiu calada um ato criminoso, né, um ato criminoso de alguém que estava matando para implantar um governo totalitário. Quer dizer, veja, o que está por trás da imagem romântica do Che Guevara? A perpetuação dos seus crimes, o perdão daquilo que ele fez de mal, né? Mas enaltecendo aquela ideia de que poderíamos viver numa sociedade justa. Olha, a única sociedade justa é aquela sociedade onde o cidadão trabalha, né? Tem o seu emprego, tem a sua qualidade de vida assegurada por um contrato social que você assina quando
nasce, e nem foram te perguntado, mas você assina esse contrato social, né? Então, isso é a única justiça. O resto é engodo. Então, a escola tem todo o direito, por ser uma escola católica, estuda lá quem quem não quer vai estudar na escola LGBT, LGQQ, L qualquer coisa. Deixa as pessoas escolherem o que elas querem ser. Isso é liberdade de expressão, isso é democracia. O Estado não pode interferir nisso. E o Estado, na figura do Ministério Público, está interferindo na vida do cidadão. Ele não pode fazer isso. Isso precisa ser contestado judicialmente. Essa escola não pode pagar essa multa absurda de R$500 mil. Isso não pode acontecer. Então, pessoal, olha só, vamos defender a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de opinião, e essa escola fez muito bem em alertar os pais a respeito disso. Eu, por exemplo, não sabia que essa figura meiga do unicórnio representa o não posicionamento pessoal, né, de identidade sexual, né? Então, seja um unicórnio, quer dizer, você pode ser qualquer coisa. Não, eu acho que assim não dá. Ellen? É um tema que ele é também... Eu vou te falar uma coisa. O Ministério Público não tem mais nada de útil para poder fazer, não, né? Uma coisa que tem que ficar clara aqui, que é o seguinte: a escola, ela fez uma orientação através de uma cartilha para os pais. Ela não obrigou os pais a falarem assim, olha, ou os seus filhos tiram esses materiais aqui que representam isso, isso, isso e isso aqui, ou eles não vão entrar na escola mais. Até porque o papel da educação, quem educa a criança, é responsabilidade dos pais. A escola, ela tem o papel de escolarizar crianças. Ensinar o alfabeto, ensinar matemática, o português, a história, a geografia, né? Então, eles fazem uma orientação exatamente por conta de princípios da escola, coisas que a escola segue. Só que, no final das contas, a decisão é de quem? A decisão não é da escola, a decisão é dos pais. Por isso que essa cartilha foi voltada para quem? Para os pais, né? E aí, eu li um texto aqui de um professor que eu gosto muito dele, o Gabriel Mendes, e eu vou ler o que ele disse, porque, para mim, é o que expressa melhor essa atual situação dessa militância nas escolas, né? Que é engraçado, porque os militantes da esquerda, incluindo a deputada do PSOL, denunciaram a escola alegando que eles estavam cometendo crime por ter conteúdo discriminatório. Beleza. A gente não vai entrar no mérito da cartilha, mas veja aqui. Eu não posso deixar de expor a hipocrisia dos militantes, que dizem que não há nas escolas doutrinação ideológica e que, como eles mesmos dizem, a educação não pode ser neutra. Essa turminha nega a importância da pluralidade de ideias e condena a exposição de professores de esquerda que militam em sala de aula quando deveriam estar transmitindo conteúdos. E aqui eu vou fazer um parágrafo que esse tipo de situação cada vez mais está só acontecendo, essa briga do que... Porque nós, ao invés de estarmos formando professores nas universidades, estamos formando militantes. As pessoas saem de lá para militar, né? Isso acontecendo em escolas públicas, financiadas com o dinheiro do pagador de imposto. E não só em escolas públicas. Nas escolas públicas ficam mais evidentes, mas nas escolas particulares também há, né? Está havendo esse tipo de doutrinação. Por outro lado, persegue uma escola privada com um método de ensino que não está de acordo com o desejo dos pais, só porque não divulgam as ideias socialistas. Eu garanto para vocês, se essa cartilha fosse fazendo o contrário, enaltecendo a figura do assassino Che Guevara, que matou milhares de pessoas, fosse falando qual que é o significado do unicórnio, ou valorizando essa questão do LGBTQI a mais, A, B, C, D, F, G, H, I, esse tipo de coisa, aí não teria ação no Ministério Público. Você teria ali pais reclamando, né? Porque, se meu filho está indo para a escola para aprender isso aqui, eu não levo meu filho para a escola para aprender isso aqui.
Eu levo meu filho para aprender o português, a matemática, o que tem que ser ensinado. E não aí você teria reclamação de pais. E não reclamação de Ministério Público, de não sei o quê, querendo interferir na educação dessas crianças. E, por último, a hipocrisia dessas pessoas é revoltante, mas não surpreendente. Há tempos que está muito claro que o que eles querem é o monopólio da educação a qualquer custo. Estão há anos aparelhando o sistema de educação e você pega e qual que é o papel de vocês, pais, nisso daí? Ficar cada vez mais de olho no que está sendo passado realmente e lutar para que os seus valores, as suas crenças, vocês apliquem, vocês trabalhem isso com as crianças em casa. Porque hoje em dia nenhum ambiente é seguro mais. Então, se você tenta levar em consideração, eu estou matriculando meu filho nessa escola porque eu quero isso aqui, eu quero esses valores, eu quero esses deveres aqui. Não, você tem que ficar de olho, sim, e isso é responsabilidade dos pais. E aí eu agradeço o professor Gabriel pela contribuição, porque eu parafraseei ele aí. Muito obrigada. Ellen, você tem toda a razão quando você diz que, se fosse uma cartilha ao contrário, ela não teria nenhum tipo de ação do Ministério Público, porque isso já ocorreu. Eu quero lembrar aí aos nossos espectadores que em julho do ano passado, julho de 2021, o padre Christian Shankar, que é o reitor do Santuário Diocesano de Frei Galvão, em Divinópolis, ali pertinho de Itaúna, onde ocorreu essa questão, ele denunciou durante uma homilia em uma missa no santuário que uma escola daquela cidade havia distribuído e estava ensinando aos seus alunos, não era aos pais, não. Uma escola estava entregando e ensinando aos seus alunos de 13, 14, 12 anos o poliamor, um tipo de relacionamento íntimo consensual que envolve mais de 2 pessoas. O padre usou a homilia para alertar as famílias quanto àqueles conteúdos tenebrosos que estavam sendo ensinados em salas de aulas daquela escola, também particular, na cidade de Divinópolis. Vocês acham que para isso teve algum tipo de ação do Ministério Público para proteger aquelas crianças? A cartilha estava ensinando aquelas crianças. Eu vou ler para vocês, porque o padre levou para essa homilia uma série de coisas absurdas que estavam escritas naquela cartilha. Poliamor é uma forma de conjugalidade, um relacionamento no qual os indivíduos envolvidos mantêm relações afetivas e também sexuais com mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E isso sendo passado para pré-adolescentes, adolescentes de 12, 13, 14 anos como normal e natural. Então, esse tipo de coisa, Ellen, eu já te respondo, que não é motivo de ação para esse Ministério Público atual que nós temos, não. O que é motivo de ação é uma escola que tenta proteger as crianças através de uma cartilha entregue aos pais. Isso é uma ação movida pelo Ministério Público atual, que deveria estar preocupado em proteger as crianças conforme o ECA. Vou passar a palavra primeiro para o Maurício, que já tinha pedido antes, Ellen. Depois eu volto para você para a gente chamar o Vanderlei para o debate. Pois é, olha só, olha a incoerência da esquerda, né? A esquerda defende uma escola com partido, com ideologia, desde que seja dela. Se for outra ideologia, se for outro partido, não pode. Então nós vamos, é racismo, é homofobia, é perseguição, é tudo e qualquer coisa. Agora, se for
se eu gosto, tudo bem, se eu não gosto, não pode não, tá? Então, assim, é de uma disfarçatez, de uma hipocrisia, de uma coisa absurda, e que às vezes as pessoas, né, que não estão muito atentas a essa discussão acabam se sucumbindo e achando que, tá certo, né? É por aí. E aí, a Folha, um jornal lá de Divinópolis chamado, deixa eu ver aqui, Viu, né? Não, de Itaúna, aliás, ele mostra essa cartilha do interessado aos pais e tem alguns comentários, 5 comentários, né? E aí, um senhor lá chamado Alair Alves Pinheiros respondeu o seguinte: sou pai responsável e protetor de minhas filhas. Sempre oriento elas para que sejam o que Deus as formaram, ou seja, mulheres naturais. Não tenho nada contra quem deseja ser o contrário, mas não admito que influencie as minhas descendências. Quer dizer, é a opinião do pai. O pai é o responsável por essa orientação. A Ellen disse muito bem: escola escolariza. Família educa, e ponto final. Então, vamos respeitar, né, o direito de ter opinião, vamos respeitar a liberdade de opinião e vamos combater tudo aquilo que não quer nos permitir pensar e expressar a nossa opinião. Havia uma expressão antiga de um colunista no Rio de Janeiro que dava bola preta, bola branca e bola preta. Nada a ver com afrodescendência, etc, etc. Então, bola furada para esse Ministério Público, tá? Horroroso. Ellen? Só para deixar claro que esses próprios militantes, eles dizem que não há doutrinação nas escolas. E aí, depois, quando você tem uma cartilha que é distribuída aí por coisas que eles discordam aí, mas que não foi entregue para os alunos, foi entregue para os pais desses alunos, tá? Que aí quem que vai tomar a decisão por essas crianças são os pais, né? Aí eles entram com ação no Ministério Público. Pelo amor de Deus, que vergonha. Aí um outro caso que a gente pode citar aqui também, sobre essa questão da doutrinação e sobre o papelão, foi aquele caso do menino que contestou aquela líder indígena, Sônia Guajajara, para falar sobre a democratização da terra. Quando você fala o que eles não querem ouvir, aí você não presta. Aí você tem que ter cuidado para você falar. Porque você não sabe o que você está falando com um professor doutor. Vai para o inferno esse povo, gente. Paciência com essa hipocrisia da esquerda. Não dá para ficar tolerando isso mais. E esse professor doutor nem doutor era um falso professor, tinha um atestado de Harvard mentiroso. Falso como a esquerda é falsa. Tá conseguindo ligar seu microfone, não? Esse promotor realmente, de fato, não deve ter muito o que fazer, não. Aliás, onde é que ele estava quando os direitos fundamentais, né, do povo, do cidadão, foram aviltados aí durante a fraudemia? Não é mesmo? Onde ele estava quando foram fechadas as igrejas, né, de uma forma autoritária? Né? Quando foram fechadas as escolas, inclusive essa aí que ele está querendo aplicar uma multa de R$500 mil. Ademais, como o professor Maurício disse muito bem, né, a figura do Che Guevara, né, que matava, perseguia homossexuais. E é interessante que eles, pegar aqui, né, que eles falam que a escola tem que fazer um outro material para distribuir para os pais, fazendo um contraponto com relação a esse que foi divulgado. Porque, segundo ele, diz que está patente o discurso de ódio de cunho homotransfóbico. Se eu fosse esse diretor da escola, eu faria uma cartilha, né, com o currículo vitae do Che Guevara, né, dos crimes que ele cometeu, com essa fala da ONU, e encaminharia para o Ministério Público, inclusive. Né? Então, assim, são hipócritas, né? É uma justiça militante, né, esquerdopata, e que faz isso. Agora, meus filhos estudaram a vida toda num colégio cristão, um colégio onde era ensinado e você assina um contrato.
Eu assinei esse contrato, quando você assina o contrato do seu filho, onde fala que a doutrina que vai ser ensinado na sala de aula é a doutrina cristã. É um colégio particular. Agora, onde cabe ao Ministério Público, ainda que fosse público, né? Poderia ter alguma ação com relação, ainda que fosse para os pais, né? Mas não, uma escola particular. Agora, eu chamo a atenção aos pais. Senhores pais, onde vocês estão? Para se fazer um contraponto com relação a essa determinação do Ministério Público. Eu acho que vocês têm que se levantar como pais, como vocês colocaram seus filhos nessa escola, uma escola particular, que tem a doutrina cristã contra o elemento basilar lá, né, do ensino, então vocês devem se levantar mesmo contra esse promotor militante. É isso. Promotor que não deveria ter... como é que fala quando a pessoa não aceita a ação, não deveria ter conhecido a ação, né? Aceitado a denúncia, acolhido a denúncia é a palavra certa. Acolhida a denúncia, a manifestação. Alguém deve ter feito essa manifestação. Agora, foi uma deputada de esquerda, uma deputada do PSOL, que fez a denúncia, mas eu achei irrelevante a gente trazer o nome dela e divulgar o nome dela aqui. Não é bom, não. Ô, Gi, olha só complementando aqui, eu tinha até marcado. Olha que coisa legal que estava na cartilha. Olha só, eu queria dar o parabéns para quem fez essa cartilha. Olha só. Eu também queria dar o parabéns para quem fez essa cartilha. Olha, o documento diz que, às vezes é mesmo doloroso ver um filho triste por não ter a mesma mochila, estojo, lancheira, etc., que o seu coleguinha tem. Mas, olha só, Ellen, presta atenção. Mas dor e frustração fazem parte de uma boa educação. Olha só, porque a juventude hoje, e os pais de hoje, parece que querem colocar os filhos numa redoma não pode ter frustração, não pode ter... Isso faz parte. É aquele caso, né, que a gente fala muito, né, o atleta, o cara é trans e quer disputar a liga feminina de vôlei. Peraí, meu amigo. Eu tenho minhas limitações enquanto homem, enquanto ser, eu não posso, por questão até física ou de capacidade técnica, alguma coisa, eu não posso fazer. Não fui um atleta profissional de futebol, um jogador de futebol, né? Fui amador só, e olha lá. Agora, eu não tive capacidade, será técnica, de sorte, sei lá o quê. Mas isso faz parte da nossa vida, frustração. Você fazer um exame não passar... Nós temos essas dificuldades, né? Então fala, né? Lembra, né? Que dor e frustração fazem parte do desenvolvimento, né? A Ellen pode falar isso muito bem, né? E nessa hora os pais têm o importante papel de mostrar as razões e defender os seus valores. Olha só que legal. Parabéns aí o diretor da escola que teve essa brilhante ideia de fazer essa cartilha e mostrar a verdade. O problema é que esse Ministério Público é militante, né? Não gosta de ouvir a verdade. Professor Maurício, o senhor pediu a palavra? Eu só queria retornar lá no parecer do Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público devia ser processado. Então, a ação do Ministério Público é assinada pelos promotores Andréia Clemente Barbosa de Souza, Maria José Figueiredo Siqueira, Maria José de Figueiredo Siqueira e Alender Barreto Lima da Silva. Olha só a acusação que eles promovem. O colégio requerido deverá ser civilmente responsabilizado pela propagação de discurso preconceituoso e discriminatório contra a comunidade LGBTQIA+. O discurso que não encontra respaldo na liberdade religiosa e tampouco na liberdade de expressão, na medida que seu teor atinge direitos fundamentais de pessoas vulnerabilizadas socialmente. Oh, meu Deus! Que absurdo, que acusação improcedente. Olha só, o colégio está alertando, né, para um criminoso, né, que é o Che Guevara, que está sendo utilizado como ícone de liberdade.
Onde é que está o preconceito? Onde é que está a vulnerabilidade dessa figura? Entendeu o seguinte, o colégio, em momento algum, foi contra qualquer liberdade de expressão, de manifestação. Ele só alertou aos pais o significado dessas coisas que muitas vezes os pais não sabem. Né? Como eu disse, existe uma mensagem subliminar por trás disso tudo. Né? E essa mensagem nem todo mundo capta. Nem todo mundo capta. Então é importante que as pessoas que tenham mais conhecimento, mais esclarecimento, que sabem como é que funciona a propaganda no meio social, possam esclarecer, olha, por trás disso existe uma mensagem subliminar. Faça o que você quiser. A minha obrigação é te alertar. E foi isso que o colégio fez. Ele não pode ser punido por isso. Que coisa absurda. Bola murcha, bola furada, né? Bola velha para essas duas mulheres e esse homem que assinaram esse absurdo. Então vamos seguindo em frente. Mas antes da gente ir para a próxima pauta dessa noite, eu quero convidar você para entrar no nosso canal lá no aplicativo Telegram. Então, se você ainda não tem o Telegram no seu celular, considere baixá-lo. Lá ainda há liberdade de expressão e ainda não há assuntos proibidos, como aqui no YouTube. Todos os vídeos que são cortados por assuntos aqui do programa, que sobrem por YouTube depois da estreia semanal, também são disponibilizados por lá. E por eles serem menores, né, a gente acredita que fica mais fácil de você compartilhar. Então, por exemplo, este assunto que nós acabamos de debater agora, é fundamental que ele alcance aí mãos e celulares e conhecimento de pais, né, que tenham crianças, adolescentes em idade escolar, para que eles também estejam atentos a esse assunto. Então, nos ajude compartilhando. Vai estar lá no Telegram esse vídeo menor, com este conteúdo específico, para você baixar e nos ajudar a compartilhar. Basta você instalar o aplicativo no seu celular e em seguida usar a lupinha para encontrar o canal do programa O X da Questão. Lembrando que o aplicativo Telegram é gratuito. Vamos seguindo em frente agora para tratar de um assunto que movimentou as redes sociais nesta última semana. Tem sido compartilhado pelas redes sociais um vídeo em que o vereador Wellington Chaves Silva, popularmente conhecido como Wellington Gambá, do Partido Republicanos de Capelinha, no Vale do Jequitinhonha, ameaça dar uma peixeirada no presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. A imagem do parlamentar não aparece no vídeo, mas ele foi identificado pela voz. Na gravação, o parlamentar diz: Aí, galerinha, ó, tava rodeando o Bolsonaro, mas eles me pediu dar uma peixeirada nele, entendeu? Mas da próxima vez ele não escapa, não. Vou mostrar vocês aqui o distrito aqui, viu, o DF? Nosso companheiro Lu aí, ó. Tozão. Charles Machado. É nós na fita, pai. O vídeo despertou preocupação principalmente porque durante a campanha eleitoral de 2018, o então deputado federal Jair Bolsonaro levou uma facada no abdômen durante um ato de campanha a presidente da República em Juiz de Fora. Os deputados estaduais Coronel Sandro Lúcio Fonseca e Bruno Engler, ambos do PL, se posicionaram pelas redes sociais e informaram que entraram com representação no Ministério Público para investigar a ameaça e comunicaram o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República para também investigar o caso. O Partido Republicanos informou que abriu um processo disciplinar contra o vereador e ressaltou que não corrobora com nenhum tipo de incitação à violência contra qualquer pessoa, seja ela autoridade ou não. A Câmara Municipal de Capelinha se manifestou através de uma nota de repúdio publicada em seu site oficial. A nota assinada pelo presidente da mesa diretora, vereador Gilmar Isaías dos Santos,
diz que no vídeo o vereador Wellington profere palavras pesadas para serem consideradas apenas uma brincadeira. Abre aspas. Esta Casa Legislativa reitera seu compromisso com a vida, o bem-estar, a ética, a moral, e informa que essas palavras não condizem com os princípios e decoro regimentais, ferindo o bom senso, respeito e a dignidade que se espera daquele que ocupa uma cadeira no parlamento capelinense. Fecha aspas. Depois da repercussão do vídeo, o vereador se defendeu. Na versão dele, tratou-se de, entre aspas, um comentário infeliz e uma, também entre aspas, brincadeira de mau gosto. Vanderlei, essa eu começo por você. Brincadeira infeliz, de mau gosto ou ameaça? Não é ameaça. Essa brincadeira de mau gosto dele, quantas pessoas vêm nas redes sociais, né, fazendo esse ódio do bem, né, que é chamado. O ódio do bem. Então, o que acontece? Um cara desse, falando que quer dar uma peixeirada, geralmente as pessoas que ameaçam, que falam, não cumprem. Inclusive, foi entrevistado uma pessoa, um integrante do GSI recentemente, cuida da segurança do presidente, e ele falou, olha, a gente vai nas redes sociais, a gente procura e tal. Agora, o problema é aquele que nem sempre ele faz ameaça. O cara, o que geralmente vai praticar alguma coisa nesse sentido, ele se omite, você não é difícil rastrear. Agora, um cara desse, né, um vereador, que ocupa uma posição, paga com dinheiro do cidadão e vinha às redes sociais para falar uma loucura dessa. Que desespero é esse? Porque o presidente vai ser reeleito, vocês vão ter que engolir por mais 4 anos um dos melhores governos que nós já tivemos por todo o tempo. Agora, espero que a justiça seja feita mesmo. Por quê? É através de cidadão irresponsável como esse aí, que vem nas redes sociais falando que quer dar uma facada, um tiro, cortar a cabeça do presidente, quantas outras barbaridades a gente já ouviu, que, às vezes, um cara toma coragem para fazer. Ah, legal essa ideia, eu vou fazer isso. Né? Maluco não falta para cumprir essas ameaças. Né? Então, acho que o GSI, a Polícia Federal, né, todos os órgãos aí da Justiça tem que ir para cima desse vagabundo e tem que cobrar dele uma exposição e talvez punir. O partido deveria ter já expulsado ele, né, para que esse tipo de ódio do bem, né, pare de propagar, porque isso sempre vem do lado de lá. Do lado de cá a gente sabe, né, a direita, o povo mais à direita não costuma fazer esse tipo de coisa, né? Claro que pode ter um ou outro maluco, mas é difícil a gente ver. Agora, os ataques ao presidente, a família dele, são constantes nas redes sociais. Mas aí, o Ministério Público, ninguém fala nada, ninguém vê nada. É o ódio do bem que é aceito. É isso. Maurício? É complicado. Outro dia, uma procuradora do Ministério Público Federal esfaqueou uma figura do Bolsonaro lá no Nordeste. Não sei se vocês viram isso. E aí? Ficou por isso mesmo? Agora um vereador de Capelinha ameaça matar o presidente. E aí? Cadê o Supremo Tribunal Federal, né, que processa o deputado lá, né, por uma acusação, por uma palavra que ele disse, a expressão do pensamento dele, que não tinha nenhum caráter de extermínio. Porque a questão é o extermínio. Agora, a semana passada eu li que corre-se o risco de colocar o cara que deu a facada em Bolsonaro em liberdade. Adélio, mas peraí, nas vésperas da eleição, quer dizer, o cara não foi investigado, havia uma série de incoerências na história dele, ficou por isso mesmo. O Supremo Tribunal impediu que se investigasse a origem do dinheiro que pagou os advogados.
Havia uma presença dele registrada na Câmara Federal no momento da facada. Ele ia visitar ou teria visitado aquele deputado que mudou para a Europa, né, que deu vaga para o companheiro daquele cara lá que denunciou a Vaza Jato, e por aí vai, né? Quer dizer, há dois pesos e nenhuma medida, né, contra a liberdade de expressão, a segurança pessoal das pessoas que não fazem parte do exército de idiotas da esquerda, né? Então, todas as pessoas, todos nós que não compactuamos com essa narrativa, nós somos passíveis de sermos apeixeirados, esfaqueados, calados, e o outro pessoal tá de boa, né? Vai continuar fazendo todas as porcarias de sempre. Gleisi Hoffmann, vi recentemente um vídeo de Gleisi Hoffmann dizendo que vontade de bater nessa pessoa, né? Olha só, uma senhora num hotel lá em Campinas, numa chegada do condenado de 9 dedos lá, ela diz: fora, Lula. Eu falei a palavra que eu não deveria ter falado, me desculpa. Essa palavra tem um peso terrível, né? E aí a Gleisi Hoffmann: vai embora você, que vontade de dar umas porradas. Ela não falou essa palavra, mas ela falou uma coisa parecida. Quer dizer, o ódio do bem, né, do bem pode ser expresso e feito por qualquer um, mas a liberdade de expressão das pessoas que não são de esquerda não pode existir. Esse é o Brasil da atualidade. Vanderlei, está querendo pontuar algo antes da gente chamar a Ellen? Não, sim, só para lembrar, né, o Maurício lembrou muito bem desse caso do Adélio, né, que foi emblemático, inesquecível, que o Supremo não permitiu que se investigasse a origem, né, do pagamento do dinheiro, né, do escritório de advocacia, quem pagou esse escritório para os advogados caríssimos, né, que no momento, praticamente antes mesmo do cara já estar na porta da cadeia, os advogados já estavam lá. E outro negócio muito interessante, né, os celulares, né, vários aparelhos dele, foi proibido, o STF não permitiu fazer investigação, ou verificar, fazer uma auditoria em cima das mensagens, desse celular, das ligações que foram feitas, não foi permitido, colocou sigilo. Mas, recentemente, um dos ministros militantes lá, dos iluministros, né, do STF, queria pedir o celular do presidente Bolsonaro. É um absurdo, né? É o rabo balançando o cachorro. Queria pedir, não, ele pediu. Né? Ele pediu, mas a Secretaria-Geral da República lá... Falou que não ia entregar. Falou que não ia entregar, que aquilo era prerrogativa do Executivo, que não ia entregar, e não entregou, né? Que é um absurdo, né? Como é que pode? Né? Como é que pode uma coisa dessa? Quer dizer, o telefone celular de um presidente, né, não é passível de ser violado. Ele trata de questões nacionais e internacionais, segurança nacional, né? Não pode, não tem lógica, né? Ellen? Eu acho interessante essas pessoas que detêm um cargo público, que são formadoras de opinião. Já é por si só bizarro você ir na rede social, como aconteceu na semana que nós recebemos o presidente aqui. Uma das nossas preocupações era exatamente que a gente estava montando grupos de apoio ao presidente. A gente conseguiu mobilizar aí 6 grupos de WhatsApp e 1 de Telegram. Dentre esses grupos que nós mobilizamos, vieram várias vezes pessoas da turma, o contrário, mandando figurinhas pornográficas, mandando conteúdos, como diz o Vanderlei, de ódios do bem, ameaçando o presidente. E aí eu pergunto, para que eles fazem isso? Porque são pessoas como esse vereador de Capelinha aí, que tem um cargo, que ele tem uma rede social na qual as pessoas ouvem o que ele está dizendo, que ele acaba instigando por uma brincadeirinha, né?
sem graça, como ele diz, que é uma brincadeirinha de mau gosto, mas a questão é que a palavra ela já foi proferida, e uma vez que ela foi proferida, não dá para você voltar atrás. E aí você acaba falando, se o vereador está falando isso daí, se um deputado está falando isso daí, eu também posso ir lá e fazer, porque ele está me incentivando a fazer, sabe? Então, o peso que eles colocam, o peso que o vídeo dele teve, com certeza foi N vezes maior do que as desculpas que ele pediu, porque as desculpas não saíram na mídia, não. Mas o videozinho que ele falou que ia sentar a peixeira no presidente, essa correu o Brasil. Então, são coisas que a gente acha que é pequeno, que a gente acha que... por exemplo, eu não gosto do ex-presidente, do descondenado de 9 dedos. Não gosto dele. Acho que ele roubou esse país, saqueou o país, ele não foi inocentado dos seus crimes, os crimes prescreveram, porque essa justiça no Brasil, quando é para beneficiar bandido, eles trabalham para isso mesmo. Só que, assim, você nunca vai me ver falando que eu quero ver esse cara morto. Eu quero ver ele preso, condenado, eu quero ver ele sendo julgado. Porque isso daí é papel da justiça. Então, a gente precisa medir bem as palavras que a gente fala, o que a gente está falando, e pensar na responsabilidade que a gente tem. Eu não gosto dessa hipocrisia da esquerda. Quer que esse povo vai tudo a merda, por exemplo. Mas eu não vou desejar a morte de uma outra pessoa. Só porque eu discordo dela. Um outro caso que aconteceu aqui, a gente, olhando essa questão das redes sociais, e uma preocupação nossa, porque para mim é vergonhoso saber que a Adélio Bispo já teve filiado em partido aqui da minha cidade. Isso para mim é uma vergonha. Eu me sinto envergonhada por isso, tá? Porque por a gente estar levando o Uberaba para uma situação tão ruim quanto essa. Mas houve uma menina na rede social que falou, no Twitter, nossa, que saudade, o Adélio Bispo podia ter feito o trabalho dele direito. Um outro, quando eu estava publicando meus vídeos de apoio, veio e falou a mesma coisa, falou assim, não deixa esse cara passar na minha frente, não, que eu vou sentar um pipoco nele, vou matar ele. Mas, pelo amor de Deus, olha onde que nós estamos, o caminho que nós estamos, porque você simplesmente discorda da pessoa. Uns vagabundos governaram esse país por 16 anos. Aí a gente tem que ficar calado, a gente tolerou esse tipo de coisa. Aí agora o cara está fazendo 4 anos, maravilhoso, graças a Deus, vai fazer mais 4, se Deus quiser, e vai extirpar a esquerda do poder. Pô, tá parecendo que esse porco, quando vai pro abate, que tá chorando, né, coitado, dos porcos, é claro. E eles não... E parece que eles não estão querendo largar a teta, depois de aparelhar esse país durante os últimos 30 anos aí de aparelhamento. Vamos aprender a conviver com o diferente, vamos aprender a respeitar opiniões contrárias. E aí, para eu finalizar a minha frase aqui, quando eu tirei a foto com o presidente, que eu estive em Brasília, a gente conversando uma brincadeira informal ali, eu cheguei em Uberaba, meu nome saiu num monte de lugar aí por conta da brincadeirinha lá das bolsolindas com as bolsofeias, e o fato de eu deixar público meu apoio ao presidente Bolsonaro. Quem foram as primeiras pessoas que me achincalharam, que me limaram? Colegas meus da psicologia. Se eu parar para ler aqui cada comentário que teve no grupo, que só tem psicólogo, vocês vão ficar estarrecidos. E eu me sinto extremamente envergonhada com os profissionais que estão saindo da faculdade. Assim, a gente não está aprendendo a ter tolerância mais, né? Então, se eu não apoio o candidato que eles apoiam, aí eu não sirvo, eu sou uma péssima profissional por isso. A eles eu só tenho a dizer uma coisa: aprendam a conviver com o divergente, aprendam a conviver com as diferenças. Vocês estiveram na faculdade para aprender isso daí, tá? E é para aprender a trabalhar com isso daí, inclusive. É isso. Muito obrigada. É a ditadura do pensamento único. Se não for hegemônico, para eles não serve. Quem pensa diferente, para eles tem que ser eliminado. Antes de partir para o nosso último assunto dessa noite, eu quero reforçar com você que o programa X da Questão é um trabalho totalmente independente.
Nós não recebemos financiamento público, somos uma iniciativa particular e precisamos de você para fazer esse canal crescer aqui em relevância na plataforma. Então, se inscreva, curta, comente, compartilhe este vídeo. Lembre-se também de acionar as notificações para ser informado todas as vezes que um novo conteúdo for disponibilizado. O nosso objetivo é trazer uma visão conservadora dos principais assuntos do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Queremos ser o refúgio para vozes conservadoras que não têm espaço nas mídias tradicionais. Então vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral encerrou na última terça-feira, 4 de maio, o prazo para regularização e emissão de novos títulos de eleitor. E a Justiça Eleitoral já anunciou que o Brasil ganhou mais de 2 milhões de eleitores entre os 16 e 18 anos, entre janeiro e abril deste ano. Não há problemas em incentivar que os jovens se interessem por política e participem ativamente do processo eleitoral. O problema é que a esquerda brasileira sequestrou as campanhas de incentivo para a emissão deste primeiro título para o primeiro voto. Um exemplo disso foi que na reta final da campanha, do prazo estipulado pela Justiça, a vereadora de Uberlândia, Dandara Tonantzin, é assim que pronuncia, Vanderlei? Dandara Tonantzin? Gi, eu evito até falar esse nome, mas deve ser isso aí, viu? Uma petista de Uberlândia fez panfletagem na porta das escolas. A estratégia por trás da iniciativa estava estampada no próprio folheto que foi distribuído, que dizia, entre aspas, né? Primeiro tira o título, depois tira Bolsonaro. Dandara é também pré-candidata a deputada federal. E, para ela, tirar Bolsonaro está entre as suas bandeiras de campanha, acompanhando as diretrizes do partido ao qual é filiada. Além da mensagem explícita para que estes jovens não votem em Bolsonaro, a estratégia foi claramente uma forma de buscar votos para o ex-presidiário e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além do panfleto distribuído nas escolas, a vereadora petista publicou um vídeo em seu perfil oficial no Instagram, elencando os prováveis motivos pelos quais, na visão dela, é preciso, entre aspas, tirar Bolsonaro. Por que você precisa tirar ou regularizar o seu título de eleitor? A esperança é Lula 2023 para tudo melhorar, porque do jeito que está Bolsonaro, está acabando não, ele já acabou com o Brasil. Nunca vi, gente, a pessoa viu que estava todo mundo na crise do coronavírus, o cara debochando da saúde. O que eu posso fazer por quem morreu? O pobre estava se sensibilizando com o rico, um querendo ajudar o outro, e o presidente nem aí pra gente. Como não toma vacina? Se é a vacina que era a nossa esperança, gente. Se ele tivesse comprado a vacina desde o começo, que o Brasil foi um dos primeiros países a receber a coisa da vacina, não teria morrido um terço das pessoas que morreu. Ele humilhou o pobre com as palavras dele, humilhou o ser humano com as palavras dele. Correr atrás para mudar, para melhorar a saúde, dar máscara para a população. Fechou as coisas, claro que teve que fechar, gente. Como é que todo mundo doente, um contaminando o outro e nesses ônibus lotados do jeito que é? Falava, não, mas ele diz que é a favor da família, diz que vai mudar, diz que é isso e aquilo. Mudou foi nada. Tá nem aí pro preto, pro pobre, pro favela, tá nem na verdade tá indo por ninguém, só por ele mesmo. Tire ou regularize seu título ainda hoje. Ellen? É, assim, vergonhoso, mas mais vergonhoso ainda é você ver órgãos oficiais, como TRE, TSE, fazer campanha, incentivar campanhas desse tipo de coisa. Não do tirar o título, isso é importante, mas você vê eles retuitarem ou curtirem campanhas, como aconteceu, por exemplo, com Anitta, né, que estava ali fora Bolsonaro. Então, um órgão que deveria ser oficial, neutro, né, que deveria só falar, gente, vamos tirar o título, não, é uma papagaiada. Mas referente a esse vídeo aí, eu anotei alguns pontos aqui que eu gostaria de poder dividir esses pontos com você, telespectador, e eu também gostaria que vocês
analisassem isso com muito carinho, até para vocês aprenderem, até para vocês refutarem aí esses argumentos da esquerda. Vamos aos pontos. Quando a gente diz que falar que a esperança é Lula, nós precisamos lembrar que ele e o seu governo saquearam esse país, quebraram empresas e deixaram o Brasil quebrado. Ele é um ladrão condenado. Não foi inocentado, pelo contrário, foi condenado por mais de uma dezena de juízes em 3 instâncias. O STF não fez uma gambiarra jurídica e mudou o processo de região, ele não analisou e descartou centenas de provas contundentes apresentadas. Está tudo lá. O processo ele caducou e aí o cara se sai como mártir da história aí, né? Agora, comparar Brasil e Argentina, que é o mesmo modelo adotado por Lula e pela esquerda aqui no Brasil. A inflação ao consumidor na Argentina acima de 52% em 12 meses. Inflação mais alta que na Venezuela. Na Argentina, 4 em cada 10 pessoas são pobres. 1 a cada 10 vive na miséria, tá? E aí isso é governo, isso é o reflexo desse governo que muitas pessoas ainda insistem em defender por ignorância ou porque você está ganhando alguma coisa com isso. A esquerda não sabe trabalhar sem dinheiro, não trabalha sem desvios. Uma das poucas oportunidades que a esquerda teve de lidar com o dinheiro público durante a pandemia, eles roubaram o dinheiro, que foi no consórcio Nordeste. Roubaram. A CPI do Senado investigou isso? Não, porque tudo é Bolsonaro, 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 né? Mas eles roubaram o dinheiro. O consórcio Nordeste, liderado por governadores e outras lideranças da esquerda, amigos desse 9 dedos aí que vocês insistem, que pessoas insistem em defender por ignorância, mais uma vez, pagaram 48 milhões de reais para uma empresa desconhecida que trabalha com produtos à base de maconha para fornecer 300 respiradores. Esses respiradores nunca foram entregues e os 48 milhões de reais desapareceram. Aí você tem uma senadora que é, por acaso, candidata à presidência, falando que não é porque eles roubaram que isso tem que ser investigado na CPI. Teve essa fala, gente, teve essa fala. Esse é o modus operandi do Lula, dos seus apoiadores de esquerda. Imagina se eles estivessem no poder nessa pandemia. Imagina se fosse o professor Haddad que tivesse. Nós estaríamos passando fome e comendo cachorro, igual acontece na Venezuela. O quanto não teriam saqueado esse país. Agora, um outro ponto que foi abordado no vídeo sobre a vacinação. Vamos lá. A vacinação no mundo começou em dezembro de 2020. No Brasil, iniciou um mês depois. Nos países que começaram antes, é importante dizer que lá eles fabricam as vacinas. Aqui nós não fabricávamos vacina na época, tá? É mentira quando dizem que o governo poderia ter comprado as vacinas meses antes. Não poderia. A Anvisa não havia autorizado nenhuma vacina. Imagina se o governo compra milhões de doses sem autorização da Anvisa e, por algum motivo, ela não aprova. Isso seria um crime do governo, tá? Um crime que o governo comprou e começou a aplicar. Tão logo que a vacina, a Anvisa, ela aprovou a vacina, o que aconteceu? O governo comprou e começou a aplicar. Ponto final. Com doses para todos os brasileiros. Não é uma só, não. O Ministério da Saúde falou que tem que aplicar uma dose, aplicou. Aplicou 2 doses, aplicou 3. Tem que estar na 4ª dose dessa vacina. Tem vacina para todo mundo aí, tá? Então, o Brasil ele é um dos países emergentes que vacinou do que muitos países ditos de primeiro mundo no mundo. Nós temos vacina de sobra no Brasil e o governo federal foi o único a comprar e a distribuir vacinas, inclusive vacinas para as crianças aí, na qual a postura da Ellen, eu sou veementemente contra essa questão das vacinas para crianças, ela estando em fase de testes, mas eu também acredito que cada pai saiba aí o que é melhor para o seu filho. Ponto. O presidente, ele nunca foi contra a vacinação, ele sempre foi contra a obrigatoriedade de se vacinar, uma vez que as vacinas estão em fase de testes até hoje, tá? O governo Bolsonaro também sempre defendeu a liberdade das pessoas, tanto para se vacinar quanto para trabalhar. Os brasileiros não são pessoas ricas, a gente não tem gordura para queimar, que pode se dar ao luxo de ficar 2 anos dentro de casa sem trabalhar.
Às vezes essa esquerda do iPhone aí, às vezes eles querem isso, né? Agora, nós brasileiros, nós precisamos lutar todos os dias para levar o pão para a nossa casa, precisamos trabalhar, a gente precisa disso, a gente não tem reserva, gordura para secar, não. E o Bolsonaro luta e lutou por isso, ele sempre lutou, essa sempre foi a fala dele, tá? E lutou também que nós estamos em uma guerra, então você tem que utilizar todos os recursos responsáveis. Se você quer tomar azitromicina, ivermectina e tudo mais que tiver disponível no mercado, hidroxicloroquina, você toma, porque você está numa guerra, você não sabe com o que você está lidando. E foi isso que ele incentivou as pessoas a fazerem. Você é livre, então você decida sobre a sua própria vida. E não é o governo que vai decidir por ela, tá? Grande parte dos governadores e prefeitos passaram a perseguir, espancar, prender e lacrar comércio das pessoas, proibiram as pessoas de trabalhar. Cadê o Ministério Público para trabalhar contra essa barbaridade aqui? Isso aqui é uma barbaridade. Né? Proibiram, então, as pessoas de trabalhar, de sustentar, queriam um caos no país, queria que esse país virasse uma zona de guerra. Nunca foi pela saúde, sempre foi pelo controle. E isso, a mídia tradicional fez questão de mostrar todos os dias, mostrando, morreram tantas pessoas hoje, parecia um necrotério ali. Você não tinha mais notícias, você tinha um necrotério, notícias das mortes. Né? Ele foi para tirar a sua liberdade, para criar um caos no país, com a intenção clara de culpar o governo federal. No começo eram fique em casa. Agora, nossa, a economia, como pode? O arroz esse preço, a gasolina esse preço. Olha o que vocês estavam defendendo no começo da pandemia. Essa conta chega, gente. É matemática simples e básica. Mas o povo viu, começou a ver isso daí e entendeu. E hoje nós vemos que o Bolsonaro ele é o único político que sai às ruas e é recebido por milhões de apoiadores. E eu desafio qualquer um outro político aí a sair e ter o apoio popular que esse cara tem. Tá? Enquanto a oposição mandava as pessoas com Covid ficarem em casa e só procurassem atendimento médico quando estivessem com falta de ar, o presidente Bolsonaro falava para as pessoas procurarem o médico o mais depressa possível, tentassem de todas as formas evitar o agravamento da doença. Hoje, vemos mais uma vez que ele estava certo. Então, você que está defendendo aí, tire o título e depois você tire o Bolsonaro, você presta atenção que país que você quer para você. Se você quer um país ruim, vai viver na Argentina, que lá eles não deram vacina sobrando para as pessoas, não. Deram uma dose da vacina ruim lá da Rússia, da Sputnik, e uma dose, acho que do Coronavac, se você quisesse. Era isso que tinha naquele país socialista lá. Se você quer piorar a sua vida, se você é esquerdista e quer piorar a sua vida, piora só a sua. E aí você muda para Venezuela, muda para Cuba, muda para China, muda para Argentina. Mas você não piora a vida dos brasileiros, não, se você não sabe o que você é, se você é um alienado que só fica reproduzindo o que você assiste na grande mídia. Então, tire o título, sim, e vota com consciência. Vanderlei, agora não dá mais para tirar o título, né? Agora é tentar ajudar esses adolescentes aí a compreenderem este mundo, a compreenderem a verdade, para que eles votem com consciência. É verdade, eu acho que a Ellen já falou tudo aí, né, que tinha que ser dito, esclareceu, fez o contraponto aí perfeito com relação. Agora, assim, pedir para a pessoa tomar vergonha na cara, acho que é muito para um petista, né? Você pedir, ainda mais uma vereadora como essa aí, né, oriunda da Universidade Federal de Berlândia, né, e o professor Olavo de Carvalho, que eles tanto criticam, né, dizia assim, né, que a pessoa precisa saber de onde essa origem dessas ideias, essas pessoas têm, de onde vem. E uma pessoa ir para a porta de uma escola, distribuir um panfleto desse, tá? Até que tinha um WhatsApp, acho que era lá da assessoria dela, do gabinete, falando, mentindo para os jovens, né? Defendendo um ladrão, um descondenado, que é isso que se trata. Ele é um descondenado, ele cometeu crimes, o maior ladrão do mundo. Até pouco tempo no Google você escrevia, né? Quem é o maior ladrão do mundo, vinha Luiz Inácio Lula da Silva e tal. Virou piada, porque de fato era o maior ladrão do mundo, né? Ele, o chefe da quadrilha. Agora, é triste, né? Os jovens, né, graças a Deus, tem uma parcela grande de jovens, né, que acordaram, não viram, eram muito pequenos, não viram um roubo, né, que foi feito,
Inclusive, no último dia 1º de maio, tinha uma turminha, nós fizemos a carreata aqui, em Uberlândia, uma turminha lá de uns 3 jovens, né, gritando, Lula ladrão e tal. Eu peguei e puxei, né, estava em cima do caminhão, puxei o couro, né, Lula ladrão e tal. Aí tinha outra pessoa, estava lá também, né, um eleitor também do Bolsonaro, falou, não, a gente tem que esquecer esse vagabundo, a gente não pode lembrar o nome dele. Eu falei, não, essa espiral de silêncio é o que eles mais querem. Tem que falar mesmo, Lula ladrão, tem que apresentar todos os dias os crimes que ele cometeu, porque tem uma geração aí que não conhece isso, entendeu? E vai comprar uma narrativa de que o cara é bonzinho, né, nada fez, né, foi injustiçado. Própria ONU, né, um bando lá da ONU, lá, um comitê lá, sei lá da onde, que falou não, que ele sofreu injustiça. É um absurdo um negócio desse, né? Mas é isso aí, a Ellen acho que já fez um belo contraponto aí dessas narrativas aí, dessa cartilha. Parabéns, Ellen. Maurício? Essa paranoia, né, que tomou conta dessa vereadora, né, ela se espalhou pelo mundo, a ponto de atores de Hollywood fazerem campanha para jovens no Brasil tirarem título. Será que esses caras não têm nada para fazer na vida, não? Agora, o pior não é isso, não. Imagina o celeuma que causaria se, por acaso, algum artista de Hollywood fizesse campanha para o Bolsonaro, né? A esquerda sempre colocou os Estados Unidos como o vilão da história, o demônio, o que deveria ser combatido, etc, etc. Obviamente, se você coloca os Estados Unidos, você coloca todos os americanos no mesmo barco, né? Porque os Estados Unidos só existem porque existem americanos, né? Mas, quando me interessa, quando abarca a minha narrativa, aí o ódio do bem, né? O ódio do bem prevalece. Uma vergonha, Leonardo DiCaprio, meu Deus do céu, Mark Ruffalo, né? Vai se preocupar com os problemas do seu país, deixe os nossos problemas para nós. E o presidente foi muito sarcástico, inteligente, né, ao agradecer o apoio do Leonardo DiCaprio para tirar o título e tal, e deu umas alfinetadas nele de boa qualidade, dizendo, olha, mas aquela foto que você usou é velha, viu? Quando você questionou meu governo, falando que eu botava fogo na Amazônia, na realidade era sua ONG, que você botou $5 bilhões aí o pessoal queimou a Amazônia. Fica esperto, cara. Cuidado, hein? Você tá no partido errado. Então, olha só, todas essas personalidades, entre aspas, né, que estão alheias à realidade ou que fazem parte da narrativa esquerdopata, né, gerada no seio das escolas e das universidades brasileiras, ou da mídia, né, e a classe artística, né, que, infelizmente, não me representa, né, e isso é uma coisa complicada, porque eu tive eu nasci em 53, então eu acompanhei os últimos pelo menos 55 anos, pelos últimos 50 anos, né, a história política brasileira, e que achei que algumas dessas pessoas do universo da arte realmente defendiam a democracia, a liberdade de expressão, etc, etc, e é uma mentira, eles simplesmente defendem o deles, né, e são capazes de cometer os maiores absurdos, né, na defesa do indefensável. Então, a campanha para votar é lícita, a campanha para tirar voto, tirar o título de eleitor é lícita, mas, infelizmente, a apropriação indébita dessa atitude cidadã pela esquerda se tornou uma coisa asquerosa. Lamento muito que os nossos jovens estejam passando por esse processo de doutrinação ideológica, né? Eu não sei o que vai ser desse pessoal no futuro. Eu não verei, né?
por um lado é muito bom, né? Porque a gente não vai sofrer. Por outro lado é péssimo, porque será que eu não deveria ter feito mais, né, para evitar essa degradação? Então eu sempre ficarei com essa dúvida, né? O que mais eu deveria ter feito para que a nossa juventude pudesse fugir desse balaio de gatos? Lamentável. Cabe a nós, né? Ainda tentarmos, não desistirmos. Nós chegamos ao final desse 19º episódio do programa, o X da Questão, e eu me despeço aqui do nosso time. Ellen, boa noite para você, boa semana, Deus abençoe aí esse Uberaba bom. Boa noite, Gi, boa noite, Vanderlei, boa noite, Maurício. Um abraço para a Omara, que não está aqui conosco, mas é uma das integrantes do nosso time. Para mim é uma satisfação, mais uma vez, poder ter dividido essa noite com vocês, com todos os nossos telespectadores. E muito obrigada. E vamos aí para mais uma semana, para a gente descobrir os novos X da questão. E muito obrigada pela oportunidade do programa de hoje. Foram pautas importantes que precisavam ser discutidas, debatidas e para levar esclarecimento aí para o nosso público. Muito obrigada. Boa noite, Vanderlei. Boa semana para você aí, nos embates que você terá pela frente. Boa noite, Gi. Boa noite, Ellen. Professor Maurício, muito bom dividir aí esse espaço aí com o senhor. Muito pertinente seus comentários, né, inteligentes. E essa semana, né, Gi, vamos aí ver o desenrolar da CPI da saúde, né? Acho que a gente vai ter, no próximo programa, muita coisa para falar a respeito disso. Com certeza. E Maurício, boa noite. Obrigada, você também. Boa noite para você, boa semana. Obrigada pela presença aqui nessa edição conosco. Eu que agradeço participar desse programa. É muito bom poder se expressar livremente, dizer o que nós pensamos, colocar um contraponto à narrativa que nos cerca. Agradeço muito o convite, agradeço a presença aqui do Pelizerna, agradeço a presença da Ellen e a você pelo convite honroso que me faz e que eu me sinto muito honrado em estar aqui sempre. Um excelente um excelente início de semana para todos e um excelente final de noite para todos também. Muito obrigado. E para você que nos deu a honra da sua audiência nesse episódio, a gente agradece. Muito obrigada pela sua presença aqui, pela sua audiência conosco. A gente conta com você, e eu reforço esse apelo, para multiplicar esse conteúdo. Então, compartilha nas suas redes sociais, para que mais gente tenha acesso a este outro jeito de pensar que não tem espaço, que não encontra espaço nas mídias convencionais. Tenha uma excelente noite, uma excelente semana. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau.